CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira de estudos. E relembrando aqui, né? Se você está gostando aí do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Se for possível, torne-se membro, acione o sininho, dê seu like e compartilhe com amigos. Essa atitude é muito importante para a divulgação da doutrina espírita. E hoje, né? Hoje nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, o capítulo 23, o século XIX. Então, vamos fazer uma precezinha rápida e só lembrando, esse estudo não é um estudo acadêmico, não seguimos a norma da ABNT, é um estudo espiritual de uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, Modelo e Guia, a toda a espiritualidade amiga, que nós possamos nesse momento fazer este trabalho sempre da melhor maneira possível, que nosso irmão Éder Andrade seja intuído, seja conduzido e que tudo aquilo que ele estudou venha à sua mente de maneira clara e objetiva, que ele consiga transmitir a todos aqui presentes tudo aquilo que for realmente de importância à luz da doutrina espírita, né? Então, agradecemos e muito obrigado. Éder, querido, é contigo. Caros amigos, estamos aqui dando continuação ao trabalho que iniciamos sobre o estudo, capítulo a capítulo, do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, no ano de 1938. Achamos interessante fazer um estudo detalhado, até para, à medida que fôssemos expondo o assunto, paralelamente, explicando um pouquinho de história e a visão de Emmanuel diante de todos os acontecimentos da história da humanidade. Eu peço ao nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, para apresentar o primeiro slide para nós, aquele slide que nós sempre comentamos, que nós não somos técnicos, não estamos seguindo normas da ABNT, estamos utilizando as informações para gerar conhecimento. E é esse o ponto mais importante. Conhecimento para que todos possam usufruir. Estamos sendo unicamente facilitadores da aprendizagem e não estamos cobrando nem solicitando nenhum tipo de colaboração em função disso. É apenas uma divulgação de conhecimento, de história e de doutrina espírita. Então vamos lá, Ricardo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 23, falando sobre o século XIX, ou seja, de 1801 até 1900. Os acontecimentos que estão contidos dentro do século XIX e que tiveram um peso de importância muito grande dentro da história da humanidade.
Então, Ricardo, pode entrar com o primeiro slide propriamente dito. Isso. Depois da Revolução, nós tivemos a oportunidade de ver com os companheiros a respeito da Revolução Francesa e do peso que a Revolução Francesa teve na história da humanidade ocidental, da Europa. Porém, após a Revolução Francesa, após a queda de Napoleão, Napoleão ser preso e enviado para a ilha de Elba, aonde veio a desencarnar em 1821, se eu não me engano, o mundo ocidental ficou extremamente confuso. E, para isso, as potências europeias, derrotadas por Napoleão, mas com apoio da Inglaterra, organizaram um congresso na cidade de Viena, capital da Áustria, para reorganizar o mapa político europeu. E com que propósito? Conseguir colocar no trono da França um descendente de Luís XVI, que no caso foi Luís XVIII, chamado de Conde de Provença, né? Que vai substituir Luís XVI, ele era irmão de Luís XVI. Muito bem. E qual era o objetivo? Restaurar o absolutismo na Europa. Mas por quê? Para a Inglaterra era interessante uma Europa fracionada, uma Europa enfraquecida, fracionada, onde a Inglaterra pudesse ter um controle sobre a economia, até porque a Inglaterra cresceu muito durante as guerras contra Napoleão. Então, aqui nesse slide, nós colocamos para os amigos uma passagem do livro que eu vou ler para vocês. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se, naquela mesma época, antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muito bem. Se nós formos pegar pelo ponto de vista histórico, nós diríamos o seguinte: os países europeus estavam se reorganizando para definir as fronteiras. Mas acontece que a Inglaterra tinha interesse por uma razão. Definindo politicamente cada antiga nação, a Inglaterra estabelecia acordos isolados de comércio. Mas, ao mesmo tempo, o plano espiritual se beneficiava disso, não do comércio, é claro, mas permitindo a reorganização das nações. Porque Napoleão, quando ele vai destronando os reis europeus e vai se impondo como um grande ditador e colocando membros da sua família nas realezas dos países europeus derrubados, né? Ele vai substituindo antigas ditaduras por novas ditaduras. E a Inglaterra precisava refazer as alianças comerciais. E, ao mesmo tempo que isso estava sendo refeito, o mundo europeu estava tendo um fôlego, vejam bem, um fôlego para poder se reconstruir. A coisa beneficiou, naquele momento,
a várias nações. É lógico que nunca vamos dizer que ocorreu uma igualdade social. Não, mas pelo menos houve um período de relativa paz. E a igreja também se beneficiou. Por quê? Porque após toda aquela confusão que havia ocorrido, a igreja foi restituída à igreja, os estados da igreja, os estados pontifícios da igreja. Nessa figura ao lado direito, vocês poderão ver que não existia ainda a Itália propriamente dita. Haviam reinos italianos, por exemplo, o reino de Nápoles, o reino de Milão, o reino da Sicília. Politicamente, a Itália não era uma região unificada, eram os reinos italianos. E dentro dos reinos italianos, a igreja possuía os reinos pontifícios. E isso foi assegurado à Santa Sé como uma forma de se estabelecer a paz e garantir politicamente acordos. Porque Napoleão gerou uma confusão muito grande em toda a Europa, propagando o iluminismo, propagando os ideais da Revolução Francesa, mas, ao mesmo tempo, gerou muita revolta, porque o processo de transformação ele não se dá na velocidade que as pessoas acreditavam que poderia acontecer. Então, foi necessário que os antigos membros da aristocracia, da realeza europeia, depostos por Napoleão, retornassem ao poder, para poder rearrumar as nações desorganizadas pela invasão napoleônica. Haja vista, nós vamos ver aqui, Portugal, porque Portugal vai ser invadido pelas tropas do general Junot. E quando ocorre a derrubada de Napoleão e a saída das tropas do general Junot de Portugal, né, da ditadura francesa em Portugal, as cortes portuguesas, formadas pela classe abastada de Portugal, exigem a volta de Dom João VI. E vai ser nesse processo que ocorre a independência do Brasil, a gente vai ver mais adiante. Então, eu peço ao Ricardo para passar o slide para o próximo, onde nós vamos entrar no movimento de independência política da América. Vamos ver, então, agora o seguinte. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa, para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. Bom, o Brasil, só em 1822, embora todo o processo de independência do Brasil só vai se dar em 1823. Tanto é que, na Bahia, os garotos estudam que a independência se completou em 1823. Começa em 7 de setembro e vai até 1823 por conta das guerras da independência. Segui igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção de sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Então, nós temos aqui Bolívar e San Martín, que vão liderar o movimento de independência da América Espanhola, e Dom Pedro I, que vai liderar o movimento de independência do Brasil, com a ajuda de José Bonifácio, Marquesa de Santos. São 2 vertentes diferentes. A fuga da família real para o Brasil
vai adiar um pouco a independência do Brasil, mas, em compensação, permite que o processo de transição de colônia para uma nação independente ocorra de uma forma mais tranquila. Já no caso, Bolívar e San Martín tiveram que lutar contra os exércitos espanhóis para conseguir a independência, enquanto que Dom Pedro I, com a ajuda da Inglaterra, que a Inglaterra ajudou Dom Pedro I nesse momento, a lutar contra as forças portuguesas que ainda estavam aqui no Brasil e eram fiéis a Dom João VI e não aceitavam a autoridade de Dom Pedro I como governante do Brasil. Então, é interessante que a gente observe que o processo de transição de emancipação política do Brasil vai se dar de uma maneira muito mais tranquila do que a emancipação da América Espanhola. Isso é uma programação da espiritualidade? Sim. Nós recebemos uma forte influência da Europa, vinda das ideias francesas, vindas através da propagação da Revolução Francesa e do Iluminismo, que, de uma certa forma, foram se propagando e foram contagiando a população. E a população contagiada passa a desejar um movimento de independência, levando em conta o seguinte, que quando toda a corte veio para o Brasil, Portugal deixou de ser a metrópole. Agora, a sede da metrópole portuguesa era a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi um fator que favoreceu e muito o nosso processo de independência. Então, eu estou fazendo esse comentário até para que todos possam, que ouvirem isso, e se tiverem curiosidade, poderão entender que a espiritualidade, ela vai, dentro das possibilidades, promovendo a transição de uma época para outra. E esse processo de transição político, esse processo de transição social, ele se dá de acordo com as condições de cada região. Por exemplo, enquanto a Espanha foi invadida por conta da geografia, Portugal teve tempo de se organizar e virem fugidos para o Brasil. Toda a corte portuguesa veio para o Brasil. E isso, de uma certa forma, foi, digamos, um escalonamento para o nosso movimento de independência, um movimento que não se deu de forma tão agressivo quanto foi o movimento de independência das colônias espanholas, levando em conta também que as colônias espanholas se fracionaram, dando origem a vários países, e o Brasil conseguiu manter a sua unidade territorial. Espiritualmente, existe uma explicação para isso. Há um peso. O nosso compromisso que Ismael assumiu diante do Cristo, é de que o Brasil se manteria coeso diante da responsabilidade de receber espíritos vindos de outras regiões para que aqui fosse um grande laboratório de almas, uma grande escola de aprendizagem, para que todos pudessem se melhorar. Já no caso, a América Espanhola se fracionou por interesse político dos grandes proprietários de terra regionais. Mas a gente observa claramente, pelo que a gente lê, quando estuda a história, que há comprometimentos diferentes entre uma região e outra, entre um país e outro. Então, pedindo ao nosso companheiro Ricardo para passar o slide para o próximo, por favor. Vamos entrar agora na atuação de Allan Kardec em pleno século XIX, metade do século XIX. Allan Kardec reencarnou em 1804, mas ele vai ter uma projeção a partir de 1851, quando o senhor Fortier convida Allan Kardec para conhecer o professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, para ele conhecer o fenômeno das mesas girantes. Mas, nesse caso aqui, o capítulo
que nós temos que falar é sobre os grandes colaboradores de Kardec. Entre os vários colaboradores, eu destaquei 3. Sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, Camille Flammarion e Leon Denis. São os 3 personagens que estiveram junto a Kardec, direto ou indiretamente, porque Leon Denis conheceu Kardec rapaz e foi muito influenciado por Allan Kardec. Leon Denis não teve vivência com Kardec, ele o conheceu na França, quando Leon Denis ainda era novo. E isso vai influenciar muito no trabalho que Leon Denis vai desenvolver. Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, não temos muito o que falar dela, foi uma pessoa que lhe deu um apoio incondicional, e seu amigo Camille Flammarion, que foi um dos que tiveram, um dos 4 amigos que fizeram discursos junto à sua sepultura, e ele proferiu a famosa expressão que nós conhecemos até hoje. Kardec era o bom senso encarnado. É do discurso que Camille Flammarion fez em relação a Kardec, essa expressão ela ficou para nós como um refrão. Então vamos ver aqui o que nós deixamos para os amigos terem a oportunidade de ver depois. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziram às culminâncias do século XX. Conduziria, ou melhor, às culminâncias do século XX. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. É muito interessante que a gente pare para pensar, porque a segunda metade do século XIX foi uma época de extrema efervescência cultural. Nós tivemos a segunda revolução industrial, nós tivemos o desenvolvimento do motor a óleo diesel, do motor elétrico, o surgimento da lâmpada elétrica. Vários inventores estavam colocando as suas invenções, haviam feiras de invenções. D. Pedro II foi até a Europa visitar uma feira de exposições, onde conheceu o telefone e ficou tão abismado que trouxe 2 aparelhos. Um se encontra no Museu Imperial lá de Petrópolis e o outro talvez estivesse no museu aqui da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo. Mas o de Petrópolis está lá, aonde ele se comunicava, porque o Palácio de Verão de Dom Pedro II era o Museu Imperial de Petrópolis. Todo verão ele subia a serra para Petrópolis. E Dom Pedro vai conhecer essas invenções tecnológicas na Europa. Ele era muito interessado nisso. Tanto qualquer invenção como, por exemplo, fotografia. Dom Pedro II gostava muito de todas as invenções que chamavam a atenção. Segundo dizem, eu não posso afirmar, ele não só trouxe o telefone, mas também trouxe máquina fotográfica para poder fotografar a família imperial. É interessante porque os acontecimentos que marcam a segunda metade do século XIX, né, que Kardec não vivenciou porque ele vai desencarnar logo no início, né? Kardec vai desencarnar em 1869, logo no início da segunda metade do século XIX. Kardec não presencia as grandes invenções, os grandes inventos,
mas todo esse manancial de conhecimento permitiu que todo o trabalho de Kardec fosse, digamos assim, fortalecido, porque essas invenções, essas descobertas, abriam campo para que outros pesquisadores também pudessem trabalhar, como William Crookes, por exemplo, que era um pesquisador, e juntamente com uma médium italiana chamada Eusapia Palladino, ele vai conseguir a materialização do espírito de Kate King, comprovando a existência da vida após a morte do corpo físico através do fenômeno da materialização. E William Crookes, pesquisador inglês, filiado à Associação Científica de Londres, ele vai pesar o espírito, vai verificar a pressão, vai escutar e fica impressionado com os fenômenos que ocorriam da liberação de ectoplasma dessa médium italiana muito simples, chamada Eusapia Palladino, e as experiências que ele fazia. Então, é muito interessante, porque se nós formos colocar na ponta do lápis, nós temos um grande número de colaboradores indiretos, pessoas que indiretamente ajudaram Allan Kardec sem saberem, porque foram, através das suas pesquisas científicas, através dos seus estudos, dando informações para que Kardec pudesse, ou para que todo o conhecimento de Kardec fosse sendo legitimado indiretamente por outras pesquisas. É muito interessante quando a gente faz um estudo comparativo e percebe isso. Bom, vamos lá, Ricardo, passando para o outro slide, por favor. As ciências sociais, é exatamente aí, eu já até me antecipei um pouco, porque as pesquisas científicas, os estudos, não apenas do uso do microscópio, mas também da luneta, o estudo da biblioteca, ampliando o campo de conhecimento. Então, o campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora, aliando-se às ciências físicas. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, ou ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. O que quer dizer com isso? Havia um movimento por parte dos pensadores, dos cientistas, dos pesquisadores, numa comprovação, e não afirmar aquilo como um dogma. A ideia do dogma começa a ser colocada por terra abaixo. As confissões cristãs atormentadas e divididas viviam nos seus templos um combate de morte, longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre. Entregavam-se a todos os excessos do espírito da seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Muito bem, o que Emmanuel quer dizer com isso? Vamos pegar a ideia de Emmanuel. Nesse exato momento, o desenvolvimento do microscópio permitiu, que pesquisadores pudessem comprovar que as pessoas não estavam ficando doentes e estavam morrendo, não era porque Deus estava punindo o homem, mas porque existiam micróbios, existiam animais microscópicos que não poderiam ser vistos a olho nu, mas que poderiam ser estudados e combatidos. Então, na segunda metade do século XIX, os pesquisadores ainda não tinham descoberto determinadas informações, mas já havia um ensaio de pesquisa e de estudo. A enciclopédia, ela teve um papel fundamental, porque hoje, quando nós temos qualquer dúvida, nós recorremos à enciclopédia. E todo o conhecimento da humanidade, a via ocidental,
havia sido reunido na enciclopédia pelos enciclopedistas franceses. E os pensadores, todos aqueles pensadores, cientistas, pesquisadores, que tinham algum recurso, tinham uma enciclopédia em casa, porque a gráfica já tinha evoluído muito. E isso era uma fonte de pesquisa inesgotável. O indivíduo pesquisava e ele confirmava as suas informações, porque, de tempos em tempos, a própria enciclopédia ela era atualizada. E a atualização da enciclopédia permitia que os futuros pesquisadores comprovassem os seus pensamentos e suas ideias. Então, hoje não precisamos disso. Nós temos ferramentas de internet que nos permitem receber as informações em tempo real. Mas, naquela época, os homens começaram, há mais ou menos 150 anos atrás, começaram, tá, a perceber coisas que tempos depois seriam comprovadas cientificamente. E dessa vez ninguém poderia chegar e dizer que eles estavam indo contra os desígnios de Deus, porque eram experiências comprovadas cientificamente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as invenções de 1870 para cá, a gente se surpreende com a quantidade de invenções que foram criadas, aperfeiçoadas, a partir da segunda metade do século XIX para cá. Então, alguns pensadores chegam até a dizer que a Revolução Francesa foi o grande marco que derrubou todos os pensamentos remanescentes da Idade Média. Mas o grande salto para a Idade Contemporânea vai se dar na segunda metade do século XIX, justamente por conta da segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase se deu por volta de 1760 e a segunda fase um século depois, 110 anos depois, 1870. É interessante porque nessa segunda fase surgem coisas que na primeira ninguém tinha preocupação. A era vitoriana na Inglaterra teve um papel fundamental, porque a rainha Vitória premiava os inventores que desenvolvessem projetos, invenções que revolucionassem alguma coisa. Então, haviam premiações por parte dos reis, dos príncipes, aos inventores, como uma forma de alavancar, estimular as invenções e as descobertas. E só para os amigos terem uma ideia de como foi uma época profícua, se a gente pode dizer assim, em termos de pensamento, quem não conhece, os mais velhos talvez conheçam, Júlio Verne e os livros visionários de Júlio Verne. Se você pegar um livro daquele e você for ler, você pensa assim, da onde que esse homem tirou esse conhecimento? Um espírito amadurecido, visionário, que vai deixar de uma maneira romanceada histórias que pouco tempo depois a gente vê essas histórias se transformando em realidade. Parece que eram histórias proféticas, romanceadas para crianças, para jovens e também para adultos, que se transformaram em filmes, como A Volta ao Mundo num Balão em 80 Dias, 2.000 Léguas Submarinas, A Viagem entre a Terra e a Lua, Viagem ao Centro da Terra, coisas, às vezes, futuristas, mas que começam a se tornar possíveis. Por que elas começam a se tornar possíveis? Porque já existiam informações, já existia um conhecimento que abria precedente para isso. Como hoje, por exemplo, eu estava tendo a oportunidade de ver na televisão
que existe uma empresa norte-americana onde pessoas com bastante dinheiro, milionários, que estão desenvolvendo e já começaram um projeto de turismo aeroespacial. Pessoas com muito dinheiro pagam para ir dar uma volta em órbita da Terra numa nave espacial reutilizável para fazer turismo. Assim como as pessoas pagam para dar uma volta de navio, fazer uma viagem num cruzeiro, num transatlântico, os milionários estão pagando para fazer um cruzeiro aeroespacial. Coisa que algum tempo atrás seria fantasia, mas hoje já se pensa em Marte. Os americanos já estão pensando em mandar uma missão tripulada para Marte. Algum tempo atrás isso seria uma coisa assim surreal, mas hoje não. Hoje os filmes de ficção nos mostram, mas a gente já sabe que existe o conhecimento para isso, mas nós temos que nos preocupar com as questões socioeconômicas, culturais, que existem no nosso planeta, que solicitam maior urgência da humanidade. Ricardo, vamos passar para o próximo slide, por favor? Muito bem. Como eu disse, Kardec teve vários colaboradores, mas a espiritualidade precisava também dar a Allan Kardec, digamos, subsídio para que ele tivesse um terreno propício para poder desenvolver o seu trabalho. E qual era o terreno propício? Acontecimentos, fenômenos que chamassem a atenção do mundo ocidental. E qual foi o país escolhido? Estados Unidos. Qual a cidade escolhida? Uma cidade próxima a Nova York, Hydesville. E nessa cidade ocorre um fenômeno na casa de uma família protestante, se eu não me engano, luterana. E essa família vai presenciar um fenômeno. Então, vamos ver aqui o que nós anotamos. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Olha que coisa interessante. Emmanuel está fazendo um paralelo entre o movimento democrático de independência no continente americano com o movimento de conscientização espiritual. Da mesma maneira que as 13 colônias inglesas, elas lideraram o movimento de independência de todo o continente americano, vai ser exatamente em uma das antigas colônias inglesas que vai surgir a fagulha, que vai surgir o movimento, que vai despertar o mundo para as manifestações espirituais. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, Kardec, pronto a atender os chamados do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em generosos complementos. Então, vejam que coisa interessante. O pontapé inicial se dá na Europa, mas, curiosamente, não vai ser só na Europa. Não vai ser só nos Estados Unidos. Nós teremos na cidade de Hydesville com as irmãs Fox, as 3 irmãs Fox que conversam com o espírito de Charles Rosner,
numa casa. Charles Rosner era um mascate que havia sido morto nessa casa. Ele foi sepultado no porão da casa, mas não enterrado, ele foi emparedado no porão da casa. E Charles Rosner se comunica com as meninas porque elas eram médiums. Embora na foto aparentem ser mais velhas, elas eram meninas novas, de 14, 16 e 17 anos, mais ou menos nessa faixa de idade. E elas se comunicam com ele. Nessa mesma época, com uma diferença pequena de tempo, em Nova York aparecem dois irmãos, que eu não sei se eles eram gêmeos ou era diferença de idade muito pequena, chamado Irmãos Davenport. Os irmãos Davenport, eles faziam materialização. E isso foi uma das coisas que chamou atenção muito nos Estados Unidos, porque era muito comum circos com ilusionistas. Então, não se sabia até que ponto esses acontecimentos eram movimentos ilusionistas ou eram movimentos reais. E, paralelo a isso, com uma diferença de poucos anos, porque o fenômeno das irmãs Fox se deu na década de 1840. O fenômeno dos irmãos Davenport também. E as mesas girantes que vão ocorrer em Paris vai se dar no final da década de 1840 para o início dos anos de 1850. Então, todos esses fenômenos de manifestação espiritual no mundo material se dão nessa passagem dos anos de 1840 para 1850. E Kardec será convidado por um amigo, um conhecido chamado Sr. Fortier, que junto com Kardec estudava o magnetismo, para que Kardec visse o fenômeno das mesas girantes. E Kardec vai com ele até uma reunião onde ele vê o fenômeno e fica impressionado. Então, digamos que o Sr. Fortier faz o convite ao Kardec, e Kardec aceita. E, no momento que ele entra em contato com as mesas girantes, aquilo deflagra do inconsciente de Kardec e vem à tona todo um compromisso, que era receber a terceira revelação, a qual ele dará o nome de Espiritismo. Então, o Espírito da Verdade vai, por intermédio da mediunidade das pessoas, se comunicar com Kardec, mas, para isso, havia um terreno propício, desde a década anterior, começando com as irmãs Fox, chegando até as mesas girantes, e Kardec contava com pensadores, pesquisadores, pessoas que eram cientistas, pessoas que eram curiosos, pensadores, cientistas, que não aceitavam qualquer tipo de explicação, como era muito comum se usar uma explicação atribuindo-se a um dogma religioso. Ah, isso é um dogma. Não, isso tem que ter uma explicação comprovável. Então, o próprio Ian Crookes, que eu comentei com vocês, ele era um pesquisador. Fazia parte, se eu não me engano, da polícia. Ele pesquisava, como se, digamos assim, aqueles homens que fazem uma pesquisa junto com a polícia para poder entender os fenômenos que estavam acontecendo. E ele vai declarar publicamente que aqueles fenômenos eram naturais, aquilo não era produzido de forma artificial. É muito interessante como esse período foi um período fértil de acontecimentos, justamente para que Kardec e todos os outros companheiros de Kardec, diretos ou indiretos, que estavam ajudando ele, tivessem um respaldo. Esse respaldo iria garantir que esse trabalho todo, que tudo isso que estava sendo escrito, tivesse uma confiabilidade muito grande. Kardec precisava ter esse respaldo para que o seu trabalho tivesse uma projeção. Continuando, então, a França, vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. A França, nós vimos aqui,
viveu, antes de Kardec, muito antes de Kardec, um período muito complicado, com a Revolução Francesa, aquele período tumultuado pós-Revolução Francesa, que ficou conhecido por terror, onde muita gente morreu na guilhotina, nós comentamos aqui, quando Robespierre chegou ao poder, e agora, como Emmanuel havia dito no capítulo anterior, a França teria que saldar um compromisso grave, porque o número de mortes durante a Revolução Francesa e durante o período da última década do século XVIII na França, o número de mortes era muito grande. Com isso, a França se comprometeu, Paris se comprometeu em muito, e teria que saldar esse compromisso. E vai ser agora que isso vai acontecer. Porque vários acontecimentos de forma vão espipocar na Europa, e esses acontecimentos vão contribuindo para que a França, em particular Paris, possa saldar o compromisso que havia sido contraído no século anterior, ou seja, mais ou menos uma diferença de 80 anos, o que equivale a uma encarnação, em alguns casos até duas, dependendo das circunstâncias. Vamos ver o que nós deixamos anotado aqui. Então, cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução Francesa e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, revoluções essas onde o movimento socialista se espalha pela Europa, movimento socialista ligado à classe operária, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades. Surge a Guerra Franco-Prussiana em 1870. Seguindo as palavras dos amigos espirituais, não minha, quando dizem que se coletivamente nós nos comprometemos, coletivamente nós temos que reparar essa falta. E foi exatamente o que aconteceu com a França. A França, de forma coletiva, se comprometeu, então, coletivamente, a França teria que resgatar. E aí veio a Guerra Franco-Prussiana. A grande nação latina, por causa somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck. Bismarck usou uma estratégia, unindo os reinos alemães contra a França, garantiu a unificação alemã, mas, para isso, massacrou a França, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 e 1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror daquele período que eu falei, da última década do século XVIII, após a Revolução Francesa, onde muita gente morreu na guilhotina, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores sobre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. Então, em outras palavras, a Alemanha foi um instrumento, se nós podemos dizer, de reparação, utilizado pelo momento histórico para que a França pudesse resgatar as faltas cometidas no século anterior. Faltas essas ligadas à Revolução Francesa, ligadas àquele período conturbado, como eu disse aqui, que foi de 1789 a 1799, tá? Principalmente durante a fase de Robespierre, na fase chamada terror,
onde diariamente uma grande quantidade de pessoas eram guilhotinadas, e também durante a expansão napoleônica, porque os exércitos, Napoleão organizou o exército francês, e o exército francês marchou sobre a Europa, arrasando muitos países. O comprometimento francês foi imenso, de tal forma que esses espíritos retornam para repararem as faltas cometidas na Guerra Franco-Prussiana. E aqueles que não tiveram essa oportunidade vão reparar quando? Na Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela vai se dar basicamente em solo francês. Os alemães invadem a França e o teatro da guerra, as trincheiras, elas eram basicamente em solo francês. Então, isso tudo foi uma confusão muito grande. E entre esses episódios, eu não coloquei aqui porque Emmanuel não escreveu isso, mas vamos destacar a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, Paris se manifesta contra toda a confusão. A cidade de Paris se reúne, influenciada até pelos movimentos socialistas de 1830, 1848, e para garantir a ordem, Bismarck libera os soldados franceses para que eles voltem e façam uma repressão violenta na cidade de Paris. O número de mortos foi incontável. Incontável. Então, além dos soldados que morreram na Guerra Franco-Prussiana, o número de franceses que faziam barricada nas ruas para lutar não era contra os alemães, não, era contra os próprios franceses. Porque o governo da França estava levando o exército para acabar com aquele estado de sítio que Paris criou para se desligar do restante. É como a cidade de Paris desejasse se tornar independente do restante, em função de toda a confusão, de toda desordem social, econômica que a França vinha passando. E o número de mortos, segundo dizem, não se tem um cálculo disso. Por aí, os amigos imaginem a provação coletiva dessa nação por conta de todos os acontecimentos no intervalo de 150 anos. Porque aí nós colocaríamos mais ou menos desde o movimento de Revolução Francesa, 1780, vamos imaginar, arredondando, até 1920. E aí nós vamos ter quase 150 anos de conflitos armados, onde muitas pessoas desencarnaram por conta da violência desse momento histórico. Tanto quanto até na própria Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas isso serve, vejam bem, cada capítulo desse é uma advertência de Emmanuel. Emmanuel advertindo os homens que olhem para a história, olhem para os acontecimentos, para não repetirem os erros do passado. Mas, infelizmente, poucos são aqueles que talvez tenham tido ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não é verdade? Continuando aí, eu peço ao nosso companheiro para passar para o outro slide, para que a gente já possa ir gradativamente terminando. Provações da Igreja. Assim como, vejam bem, a Europa passava por uma fase conturbada, tudo era atingido, e a Igreja também. Então, no momento que a França passou por aquele período tumultuado, a França passa a exigir de volta dos estados pontifícios todas as forças militares francesas que estavam ali. E foi a partir dessa época que se criou a Guarda Suíça. Eu não sei se os amigos sabem, mas a segurança do Vaticano ela é feita por jovens suíços.
que essa guarda suíça ela foi criada a partir dessa data. Vamos ver aqui e depois eu acrescento para vocês. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas, porque a ideia de que tudo era um dogma e que não poderia ser explicado cientificamente levou a Igreja e o Papa Pio IX a declarar a infalibilidade papal, ou seja, a palavra do Papa não poderia ser questionada. Vejam bem, exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes às finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Aonde que Emmanuel está querendo chegar? No momento em que as monarquias absolutistas começaram a sucumbir na segunda metade do século XIX e em formas de governo republicanas começaram, como no caso do Brasil, nós tivemos o fim da monarquia e a proclamação da República. Na Europa também. Então, houve uma preocupação por parte da Igreja, porque a Igreja já não conseguia mais interferir nos assuntos de Estado. A Igreja teria que se limitar aos assuntos religiosos. Mesmo com a tentativa do Papa Pio IX de criar a ideia da infalibilidade, infalibilidade do Papa, era para que houvesse a noção de um respeito. Por que isso estava acontecendo? Porque o iluminismo estava produzindo frutos. O iluminismo estava se desdobrando e os cientistas iluministas estavam provando coisas que os homens da Igreja, a não ser os homens cultos, tinham entendimento para isso. E eu posso citar um para vocês, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que é conhecido com aquela história que não se tem certeza se é verdade, que ele soltou uma pipa com uma chave pendurada num pedaço da pipa e ele percebeu e começou a estudar os raios. Benjamin Franklin estudou eletricidade e, segundo, atribui-se a ele a criação do para-raio. Então, Benjamin Franklin, ele foi um pensador norte-americano, tá? Foi um iluminista, foi um estudioso que vai se dedicar à pesquisa. Outro iluminista, Darwin, que estuda a evolução das espécies, que vai de encontro com a teoria criacionista. Olha só o que eu estou dizendo, teoria criacionista, ou seja, o homem não foi criado de uma costela de Adão. O homem evoluiu por causa da evolução de espécimes que Darwin fez a sua viagem em torno do mundo e nos legou esse conhecimento que virou uma polêmica na segunda metade do século XIX entre a teoria evolucionista de Darwin e a teoria criacionista da Bíblia. Tudo isso vai de encontro, é um torpedo numa nau fragilizada que era a estrutura religiosa católica, já na segunda metade do século XIX. E se nós formos pegando os cientistas e pesquisadores, a gente se surpreende. O mundo estava mudando. Como hoje, por exemplo, quando nós passamos por uma doença de grandes proporções, uma pandemia, e os cientistas se debruçam nos laboratórios para pesquisar e descobrem a origem do vírus,
da onde o vírus possa ter vindo, isso já não é mais uma provação bíblica, como no século XV, aonde a igreja vai apontar os acontecimentos do século XIV, do século XIII, como a profecia do final dos tempos, a profecia do Apocalipse do final dos tempos. Hoje, a gente pode explicar cientificamente o que está acontecendo. Determinadas doenças são transmitidas através de seres microscópicos, que só podem ser vistos através de telescópios eletrônicos. E nós precisamos tomar vacina para podermos nos imunizar diante de doenças. Quem é mais velho se lembra que no Brasil existiram grandes campanhas de vacinação contra a varíola. Talvez há 200 ou 300 anos atrás fosse interpretada as doenças como uma praga bíblica, mas hoje não. Hoje nós temos condições de entender e saber que nada acontece por acaso. Temos essa dívida com os iluministas. E foi exatamente os iluministas que abriram uma brecha imensa para que o século XIX fosse o século das mudanças, tá? Embora o iluminismo tenha surgido no século XVIII, mas vai florescer no século XIX. E na segunda metade do século XIX será o período das grandes invenções, como a lâmpada elétrica, o telefone e outras. Então, é para que a gente possa finalizar esse nosso encontro mostrando o quanto é importante nós conhecermos um pouquinho da história, o quanto é importante entendermos esse paralelo que Emmanuel está fazendo, mostrando aos homens, se nós tivéssemos memória, nós não nos comprometeríamos tanto, nós procuraríamos errar menos, nos lembrando dos erros que cometemos em um passado distante. Eu convido aos companheiros a elevarmos o nosso pensamento em prece, para finalizarmos mais esse encontro amigo, agradecendo a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre a oportunidade desse singelo estudo para aqueles que assim o desejarem. Que a paz dos benfeitores do mundo maior possam estar presentes junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Éder. E estamos finalizando, né? Sexta-feira agora já é Natal. Desejamos a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Só lembrando que todo dia é dia de Natal. Não só na sexta-feira, não só na passagem de 24 para 25, mas Natal é todos os dias. Todos os dias o Cristo tem que nascer dentro da gente, através da caridade, através do amor, através dos nossos gestos. Então, agradeço a presença de todos e retornaremos agora ano que vem. Ano que vem retornaremos para concluir o estudo do livro A Caminho da Luz, com os espiritismos e as grandes transições, e finalizando o Evangelho e o futuro e a conclusão. Então, fiquem todos na paz de Jesus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora.
Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.